Fala rapaziada, quem me acompanha no canal Brasil que deu certo sabe que eu gosto muito de fazer rankings e aqui neste canal não será diferente. Portanto, aproveitando a pausa dessa última temporada de Better Call Saul, resolvi trazer aqui um conteúdo para ajudar a amenizar essa espera. Trouxe o meu ranking de 10 melhores personagens da série. Lembrando que estamos falando de Better Call Saul, obviamente teremos personagens que estão em Breaking Bad também, mas aqui eu estou julgando especificamente a sua participação em Better Call Saul, beleza? Bom avisar também que teremos spoilers de Breaking Bad e da primeira metade da última temporada de Better Call Saul. Então, se você não está atualizado com as séries, já sabe. E por fim, um recado antes de entrar no ranking para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desses rankings sobre séries, sobre filmes, sobre realities, enfim, inscreva-se aí no meu canal, pois eu sempre trago esse tipo de conteúdo por aqui para vocês, beleza? Dito isso, vamos lá. Em 10º lugar temos o Hector Salamanca. O Hector é mais um personagem coadjuvante do que um protagonista, né? Mas obviamente um dos homens aí com mais poder na série. Descobrir como ele foi parar na cadeira de rodas, né? E como ele ganhou o icônico sininho ali foi uma das nossas maiores curiosidades no começo da série. E Better Call Saul entregou essas respostas aí de maneira muito digna. Sem dúvida nenhuma, uma das presenças mais marcantes que está nas duas séries, né? Tanto em Better Call Saul quanto em Breaking Bad. Em 9º lugar temos o Werner Ziegler, personagem que durou tão pouco na série e ainda assim muito marcante. Werner Ziegler, sem dúvida nenhuma, merecia um lugar nesse top 10 de personagens de Better Call Saul. Quem não ficou mal ali pelo destino trágico, né, do alemão fofinho contratado para construir o mega laboratório ali do Gus Fring, ainda mais depois da amizade e dos momentos entre ele e o Mike. Werner Ziegler era o último romântico, né? O cara só queria falar com a mulher uma vez que ele nunca tinha passado mais de um mês longe dela. Pelo menos o fim, olhando para as estrelas ali do céu do Novo México, foi bonito. Em 8º lugar temos o Gus Fring. Gus Fring é sem dúvida nenhuma um dos maiores vilões aí do universo Breaking Bad e Better Call Saul. Porém, é inegável que em Breaking Bad, quando ele tá com muito mais poder em mãos ali, ele fica muito mais sinistro. Aqui em Better Call Saul descobrimos um pouco mais sobre a sua origem, né? E até é meio estranho ver ele tão acuado como nesse embate que ele tá tendo com o Lalo Salamanca nessa última temporada. É sempre bom rever um personagem tão bom quanto o Gus Fring em ação, mas do que já estavam em Breaking Bad e estão aqui novamente, eu acredito que temos outros personagens aí que ganharam mais camadas. Em 7º lugar temos o Chuck McGill. O irmão do nosso protagonista Jimmy foi sem dúvida nenhuma o grande antagonista no começo da série. A relação de amor e ódio muito bem construída ali entre os dois serve para mostrar logo de cara o porquê do Jimmy ser como ele é. O Chuck nunca aceitou muito bem essas inclinações meio fora da lei do Jimmy aí, e isso tornou a relação dos dois bem dolorosa. O Chuck inclusive tentou tirar o direito do Jimmy de exercer a advocacia. Também tem o lance dele sofrer de hipersensibilidade eletromagnética, né, que acaba culminando naquele episódio obra-prima da 3ª temporada, o Chicanery, no qual o Rio coloca a bateria do celular no bolso dele, né, a mando do Jimmy. E aí o Jimmy, diante de todo o tribunal, simplesmente pede pro Chuck mostrar o que tem ali no bolso dele. Aliás, eu revi esse episódio recentemente e recomendo que você faça o mesmo aí na espera por esses episódios finais aí da série. Apesar dele estar morto há algum tempo já na série, a sua influência ali segue bem viva e entendemos muito do Jimmy por meio dele. O Chuck sempre dizia que o Jimmy não era um cara mau em essência, né? Ele sempre via algum tipo de moral ali por trás das traquinagens do irmão. Mas pro Chuck, a lei, a advocacia, né, não era uma brincadeira como ele achava que pro Jimmy era. Sem dúvida nenhuma, uma das relações de irmãos mais icônicas já vistas na dramaturgia. Em 6º lugar temos o Howard Hamlin. A princípio o Howard só parece aquele típico advogado meio otário, porém depois, principalmente nessa última temporada, né, fizeram o telespectador sentir muita pena dele. O casamento arruinado e uma vida terrível na qual ele vive sendo infernizado pelo Jimmy e pela Kim. E a morte dele foi a gota d'água no sentimento de
Esse cara não merecia isso. Isso é uma série bem escrita, né? Até por um personagem como o Howard a gente sente empatia. E grande mérito aí também do ator, do Patrick Fabian. Em quinto lugar temos o Nacho Varga. Se a gente fosse colocar os personagens de Better Call Saul e de Breaking Bad lado a lado para fazer uma comparação, né? Sem dúvida nenhuma, o Nacho Varga seria o Jesse Pinkman de Better Call Saul. Sim, tudo bem, o cara estava envolvido no mundo do crime, mas o cara sofreu demais. Pelo menos deram um fim digno para ele aí na última temporada, com ele fazendo a sua saída aí nos seus próprios termos, dando um tiro na sua própria cabeça. Essa morte foi especificamente muito triste, né? Pois o Nacho é aquele tipo de personagem que a gente se apega muito fácil, né? Ainda mais depois de entender as motivações ali por trás do personagem. Começamos a ficar com pena dos problemas do cara ali ficando cada vez maiores. Mas sem dúvida nenhuma foi um dos grandes motores aí de Better Call Saul desde o começo da série, né? Quando ele tinha uma ligação ainda maior com o Jimmy. Se você não ficava muito preocupado com o pai dele em cada enrascada que ele se metia, então você tá vendo errado. Em quarto lugar temos o Mike Ehrmantraut. Você percebe que o Vince Gilligan e os criadores de Breaking Bad e Better Call Saul são diferentes quando eles conseguem pegar um dos personagens que já era um dos melhores na série original e deixar ele ainda melhor. E outra, com a gente já sabendo o destino dele em Breaking Bad, né? Isso é para poucos. Foi uma sacada genial entender que o Mike ainda tinha lenha para queimar, uma vez que ele é um dos personagens mais interessantes desse universo. A história dele com a Nora e com a neta, né, teve uma profundidade muito grande e muito tocante ali no começo de Better Call Saul. E depois ele, assim como todos os personagens bem escritos dessa série, mostra que é muito tridimensional. Ele é um criminoso, porém ele é sempre ético, né? O cara vive sob um código de honra. A relação dele com a neta ajuda muito a mostrar isso, né? Mas as atitudes com os amigos dele ali do crime mostram esse lado cativante do Mike ainda mais. Em terceiro lugar temos o Lalo Salamanca. Não é exagero dizer que Lalo Salamanca é um dos maiores vilões da história e possivelmente o maior de todo o universo Better Call Saul e Breaking Bad. Ele é, sem dúvida nenhuma, o mais assustador. Ao contrário do Tuco, né, que é simplesmente um psicopata puro, o Lalo não, o Lalo tem um charme, tem um carisma, né, o que torna ele muito mais imprevisível. Ele pode estar conversando contigo no bar, né, como na cena dele conversando com a mulher do Werner Ziegler no bar na Alemanha, e você fica tenso ali, imaginando que ele pode matá-la a qualquer hora. O cara é responsável por uma das cenas mais horrorizantes de todos os tempos, sem derramar uma gota de sangue sequer, né, que é quando ele entra ali na casa do Jimmy e da Kim e pede pro Jimmy repetidas vezes contar a história dele no deserto. Tell me again. Tell me again. A gente fica tenso justamente porque a gente sabe do que o cara é capaz, né? Ele é maluco, tipo quando ele cai do teto lá e mata o caixa da Travel Wire, ou então quando ele se livra de uma equipe inteira que entra na casa lá para matá-lo. Ele tá sempre em controle da situação. Se isso não é assustador o suficiente num vilão, eu não sei o que é. Em segundo lugar temos o Jimmy McGill. Admita, nem o fã mais otimista de Breaking Bad imaginaria que a jornada de Jimmy McGill se transformando em Saul Goodman seria tão divertida de se acompanhar. Basicamente, Saul Goodman em Breaking Bad era uma espécie de alívio cômico, né, que também servia para livrar os personagens principais de suas enrascadas aí com a lei. Aqui nós descobrimos que ele era muito mais que isso, né, um personagem cheio de camadas e que puderam ser muito bem exploradas. O que motivou Jimmy a ir para o lado obscuro da lei? Quais são os males da alma deste homem? Quantas vezes ele riu na cara do limite? Quase foi morto algumas vezes, é verdade, mas sobreviveu. E no meio disso tudo descobrimos como ele virou Saul Goodman. É inegável que era bom demais ficar assistindo aí suas artimanhas se desenrolarem. E por trás disso ainda temos Bob Odenkirk, né, um gênio do humor que deixou aqui um dos seus melhores personagens. E em primeiro lugar temos Kim Wexler. Não tem jeito, por mais que Saul Goodman carregue o nome da série, a melhor personagem é ela. Kim Wexler. Já falei aqui no canal outra vez, né, que um dos motivos que torna Better Call Saul melhor que Breaking Bad é, com certeza, Kim Wexler. Primeiramente porque acho que tem várias coisas que eles arrumaram, vamos dizer assim, em Better Call Saul. Por exemplo, as mulheres em Breaking Bad, elas tinham geralmente apenas papéis de esposas dos personagens principais. Aqui não, Kim Wexler é dona de sua própria história
e ela tá longe de ser apenas a mulher do Jimmy. Na verdade, desde o começo ela sempre foi uma personagem muito intrigante, né? A relação dela com o Jimmy sempre foi uma coisa meio ambígua, nunca estava muito claro ali se eles eram namorados ou o que eles tinham. Enfim, até que eles se casam e parecem sentir aí um prazer especial sempre que alguma traquinagem aí deles dá certo. Repare que as coisas sempre esquentam ali quando eles conseguem ferrar com alguém. Mas mais do que isso, né? Eu acho que Kim Wexler é uma versão aprimorada desses personagens que a gente não sabe direito se são vilões ou se tem algo de bom neles. Muita gente diz que Kim Wexler é o Walter White de Better Call Saul. Porém, em Breaking Bad a gente começava torcendo pelo Walter White, né? Até que chegava num ponto ali que era simplesmente impossível torcer pro cara. O cara era muito maléfico. Já com o Jimmy, com a Kim em Better Call Saul, não é exatamente tão fácil assim. A gente começa torcendo por eles também, claro, mas agora que tá chegando no final, temos aí vários motivos para acusá-los de canalhas. Mas ainda assim não há maldade completa ali, como havia no Walter White. A maldade, ela é humanizada, né? Se é que podemos dizer isso. Kim Wexler é sem dúvida uma das personagens mais bem escritas da história e tem sido um prazer muito grande acompanhar essa jornada. A série pode ter o nome de Saul Goodman, mas Kim conseguiu aí o posto de melhor personagem. E por enquanto é isso, meus amigos. Você gostou desse vídeo? Já deixa aquele like esperto e comente. Você gostou desse ranking? Você concorda? Você discorda? Você mudaria algumas posições aí? Comente aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? E não esqueça de se inscrever aí no meu canal. Eu sempre trago conteúdo sobre Better Call Saul, sobre outras séries aqui também, sobre outros filmes, realities, enfim. Inscreva-se aí no meu canal, porque isso me ajuda bastante, beleza? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço, tchau!